Tô dando esses vacilos de esquecer de pôr pra gravar, não dá, né? Ó, eu vou abrir então o capítulo 8 aqui, vou pôr em tela cheia. Eu queria que, se não estiver aparecendo para vocês, capítulo 8, Política Ambiental no Brasil e Degradação dos Biomas, vou pedir para alguém abrir o microfone e me avisar. Do contrário, eu vou mandar bala. Pode ser? Então vamos lá. Gente, essa aula de hoje, então, ela é a continuação das aulas que nós vimos anteriormente, né? A última aula que a gente falou foi sobre os biomas e formações vegetais, domínios, biomas e formações vegetais do Brasil, tá? Hoje, então, nós vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre como que essa questão ambiental é tratada no Brasil, tá? Não precisa ser muito genial para saber que aqui no Brasil é uma várzea, né? Várzea total. Então, vamos falar um pouquinho disso. No comecinho ele faz um histórico, né? Traz um histórico da questão da política ambiental no Brasil, e aí tem alguns marcos, né? Alguns momentos que são marcantes. Primeiro lá nos anos de 1930, quando a gente inicia os primeiros pensamentos sobre o meio ambiente no Brasil. A gente está falando anos 30, a gente está falando do começo da urbanização e industrialização no Brasil, tá? Urbanização de fato, criação de grandes cidades, e a industrialização, né? A Revolução Industrial Brasileira, ela é da década de 1930, se inicia nos anos 30 aqui no Brasil, né? Ainda que incipiente, tá? Então a gente, quando começa a aumentar as cidades e o uso dos recursos, começa a se pensar nas políticas ambientais. Então nos anos 30 é criado o primeiro Código Florestal e o primeiro Código das Águas, né? Para tratar sobre a conservação desses recursos, né? Obviamente muito importantes. Também lá nos anos de 1930, né, no começo da década de 30, se criam alguns parques nacionais, unidades de conservação, tá? Então se começa a se pensar, se eu não proteger essa região, logo mais ela vai desaparecer, tá? Isso lá nos anos de 1930, hein, minha gente? Aí a gente dá um salto, né, no tempo até os anos 60 e 70. Nos anos 60 e 70, amigos, onde a gente tem o período de ditadura militar aqui no Brasil, as questões ambientais elas são deixadas de lado, tá? Em detrimento das questões econômicas. Aliás, eu estou trabalhando isso, está valendo para todas as aulas, né? Nós vivemos num país capitalista subdesenvolvido, tá? Ou pode ser também chamado de país em desenvolvimento. Mas o nosso desenvolvimento aqui no Brasil, ele é um desenvolvimento econômico e não social. Então nós somos um país muito pobre, porém industrializado. A industrialização que a gente tem aqui no nosso país, ela é formada basicamente por empresas multinacionais ou chamadas transnacionais, né? Essas empresas transnacionais, elas acabam empregando, geram impostos, enfim. Nos países mais pobres, então a gente tem, nos países capitalistas subdesenvolvidos, a gente sempre tem a questão econômica se sobressaindo a questão social ou a questão ambiental, tá? Então, no país mais pobre, então o que a gente está vivendo hoje, né, na questão da pandemia? Tá o auge da pandemia, firmeza. O que deveria fazer? Ficar todo mundo em casa, né? Mas começa a rolar uma pressão muito forte do setor industrial, do setor comercial, do setor de serviços para o retorno, né? Porque senão o país vai falir. Pô, o país só vai falir se o governo não agir, né? Então, como a gente tem uma pressão muito forte, uma inoperância estatal e uma pressão muito forte das grandes empresas e dos setores mais importantes para o retorno das atividades, e quando volta a atividade, a gente percebe que a questão econômica, ela está em primeiro lugar, tá? Nos países mais pobres. Aí você vai falar, Aline, mas e no rico também não é assim? Não é. Não é, né, gente? Como ficou na França? O governo pagou o salário da galera, o governo ajudou as pessoas que perderam o emprego, e ajudou mesmo, não é deu esmola, ajudou de fato, tá? Quando o governo está presente e ele sabe o que ele quer, ele sabe que as vidas humanas são as mais importantes, então ele vai lá e cuida daquilo que lhe compete. Aqui no Brasil, os governos são muito fragilizados, né? A gente tem um quadro político muito fragilizado. Então, entre meio ambiente, sociedade e economia, eu vou prezar pela economia, porque são eles que,
né, as grandes empresas que me ajudaram a me eleger, tá aqui onde eu tô, enfim, que vocês compreendam que o que a gente vai falar agora o que foi possível fazer, tá? Porque a questão econômica ela sempre esteve acima da própria população e dos biomas brasileiros, tá? Talvez tenha sido um desabafo, assim, mas só para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? A gente vai estar falando de política ambiental. A nossa política ambiental no Brasil é ridícula, tá? O nosso Código Florestal, ele é deturpado, ele é ridículo. Então, as nossas leis ambientais, elas são extremamente frágeis, elas favorecem as atividades econômicas. Então, o cara tem uma indústria e ele joga os efluentes industriais no rio, o que acontece com o cara? Nada, né? Acho que você respondeu aí na sua cabeça. Nada. E não acontece nada mesmo. Se o cara faz isso na França, o cara vai preso, a empresa dele fecha, ele vai preso, tá? Porque ele gerou um dano para o ambiente que é para todos. Você gerou um dano no rio. De quem é o rio? O rio é de todos, tá? Lá o rio tem valor, aqui o rio não tem valor, tá? Aqui o que tem valor é o quanto aquela empresa lucrou, quantos empregos ela gerou. Então, a política ambiental, o que nós vamos falar hoje, é para o nosso conhecimento, cai no vestibular, mas eu já adianto, né, aquele spoiler de segunda-feira de manhã, é que o Brasil é uma piada na questão ambiental. Por isso que muitas empresas multinacionais, minha gente, saem lá da Europa, da França, da Alemanha, da Espanha, da Itália e vêm se instalar no Brasil, porque lá as leis ambientais são extremamente severas. Então eu venho poluir aqui, eu venho usar os recursos aqui. Lá muitos recursos já estão esgotados, o solo já está esgotado, eu venho esgotar aqui, né? Lá os rios já estão poluídos, agora eles estão limpando os rios lá, né? Aqui a gente está num processo de destruição acentuado. Se eu produzo um produto lá na Europa, mas eu preciso pensar na sustentabilidade, o custo da produção é maior. Aqui no Brasil eu não preciso pensar na sustentabilidade, então o custo de produção é menor. Fora direitos trabalhistas, enfim, né, gente? A gente é subdesenvolvido, não é à toa. Tá parecendo um pouco revoltado hoje, mas eu não tô revoltada não, tá? Até aliviada. Seguindo mais um pouquinho, gente, então nos anos 60 e 70, como eu estava falando para vocês, no período de ditadura militar, as questões econômicas elas se sobressaíram à questão ambiental. Então a gente tem um período aí onde se tem poucas ações relacionadas ao meio ambiente. Depois, já pulando para os anos de 1980, é o início, olha lá, gente, 1980, tá? Faz apenas 40 anos que a sociedade global começa a pensar em sustentabilidade, tá? Quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de produções econômicas que não destruam o meio ambiente. Então, eu posso lucrar, ganhar dinheiro, ser capitalista, sem destruir o mundo, tá? Sem destruir o solo, o ar, as águas, tá? As águas de subsolo. Então, a partir dos anos de 1980, começa a se pensar no desenvolvimento sustentável, tá? Como eu consigo produzir sem destruir? Mas isso só vai se concretizar realmente a partir de final dos anos 80, começo dos anos 2000. Final dos anos 80, começo dos anos 90. Aqui no Brasil, a Constituição de 1988, ela vai trazer pela primeira vez as políticas ambientais e a criação do IBAMA, tá? Mas de forma global, só a partir de 1992, olha lá, amigos, 1992, tá? A gente tem um período curtíssimo onde o mundo começa a se unir e discutir como produzir no mundo capitalista sem destruir todos os nossos recursos. 1992. Em 1992 vai acontecer a chamada Eco 92 ou Rio 92, tá? Aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, na época o presidente era o Fernando Collor, e os países se reuniram, centenas de países se reúnem para pensar em sustentabilidade. Olha lá, 1992. Até então era várzea, tá? Todo mundo produzia sem pensar na sustentabilidade, sem pensar no meio ambiente, tá? Então, estamos falando... por que a partir dos anos 90 começa a se pensar nisso? Porque é o momento em que o capitalismo ele passa a dominar o mundo inteiro. Acaba a Guerra Fria, acaba o sistema socialista como um sistema importante e o capitalismo domina o mundo todo. Se o capitalismo domina o mundo todo,
a gente vai começar a usar os recursos como nunca antes. Então a gente precisa pensar em como utilizar esses recursos para que não acabe tudo muito rápido. Então, em 92, Eco 92 ou Rio 92, as pessoas se reúnem na cidade do Rio de Janeiro, os governantes, né, os representantes dos principais países do mundo, e assinam, né, algumas expectativas de como melhorar a questão da sustentabilidade para os anos seguintes, tá? Nesse momento, a gente então tem a primeira vez de um pensamento global de sustentabilidade, de produzir sem destruir. E aparece também nesse momento algumas pedras no sapato da sustentabilidade, que são alguns países que, sendo grandes poluidores, eles não entendem, eles não conseguem pensar na sustentabilidade. Tem uma fala do presidente George W. Bush, que foi presidente dos Estados Unidos em meados dos anos 2000, né, no início dos anos 2000, e aí o George W. Bush ele fala o seguinte: não importa quantas árvores eu tenho que destruir, não importa quantos gases de efeito estufa eu vou gerar, contanto que a economia americana continue funcionando. Então, o grande entrave para as questões ambientais no mundo todo foram sempre os Estados Unidos, tá? Porque a maior responsabilidade de poluição ficou sobre os países mais desenvolvidos, porque eles é que eram em 92 industrializados, eles é que eram os principais produtores de poluição, tá? Tava começando a ter uma industrialização massiva na América Latina, na China, né? no sudeste da Ásia, enfim. E aí se coloca uma responsabilidade. Quem precisa diminuir a poluição? Quem é mais rico. E aí os Estados Unidos, algumas outras potências falam, não, peraí, né? Como que eu vou poluir menos se eu preciso produzir mais? Né? Eles preferem ficar estagnados nesse ponto do que se repensar, se reinventar, que é o que os países começam a fazer. Mas dentro também disso, passa a haver a terceirização da produção. Pô, se eu não posso poluir aqui na França, eu vou instalar a minha indústria na África. Se eu não posso poluir aqui na Alemanha, eu vou botar a fábrica de motores lá em São Carlos, lá no interiorzão do Brasil. Tá? Então também terceirizo essa produção, uma forma de me desresponsabilizar pela poluição. Eu continuo produzindo, mas no país do outro, e dane-se. Forte, né? Pesado. Mas é isso, é a real, tá, gente? Depois, mais pra frente, nos anos 90, se eu não me engano, em 97, foi feito um novo tratado chamado Protocolo de Kyoto, onde os Estados Unidos não assinam. Era um protocolo para diminuição da emissão de gases que geram o efeito estufa, tá? E aí, o principal país poluidor que não assina são os Estados Unidos, tá? E aí eles meio que encabeçam um grupo de países que falam, eu vou produzir mesmo e dane-se, eu vou poluir mesmo e dane-se. Tá? Por quê? Porque eu estou pegando recursos de outros países, né? Eu estou usando matérias-primas de outros países, ou eu estou produzindo só aquilo que me interessa. Então é fácil para um país como os Estados Unidos não assinar o protocolo de Kyoto, né? Para os demais países é meio que uma obrigação. Nos anos 2000, gente, a gente passa a ter também assinada, né? Foi pensada lá em 92, mais desenvolvida a partir dos anos seguintes, a Agenda 21, que eram expectativas para o século 21, né, de como fazer essa sustentabilidade existir dentro do mundo capitalista e industrial, tá? Então, eles dentro dessa agenda aí, vão trazer alguns pontos, tá, que vão falar o seguinte sobre biodiversidade, trabalhar as questões ambientais, de como produzir sem destruir, pensando na distribuição de alimentos, tá? Então essa Agenda 21, peraí que eu quero ler um pedacinho dela para vocês, só um segundo. Aqui, ó. Dá um segundo, tá, gente, que tô projetando aqui, não tô conseguindo ler direito. Ó, a Agenda 21, ela segue, né, a agenda global, que tem 6 eixos temáticos, que são gestão dos recursos naturais, agricultura sustentável e cidades sustentáveis, infraestrutura e integração regional, redução das desigualdades sociais, ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Então, as questões elas vão correndo no entorno da sustentabilidade. Então, produção econômica mantendo a sustentabilidade, tá bom?
Então, a Agenda 21 são esses pontos que os países precisam começar a pensar, né? Pensar na questão da pobreza, da fome, da sustentabilidade e da produção de tecnologia para diminuir as desigualdades, beleza? E aí, gente, seguindo mais um pouquinho... Eita, nós, travou aqui, agora foi. Seguindo mais um pouquinho, lá em 92 nós tivemos a Eco 92, a Rio 92. Depois, em 2012, teve o chamado Rio Mais 20, tá? Que aí 20 anos depois os países se reuniram para mais ou menos pensar aquilo que a gente pensou 20 anos atrás, está se estabelecendo? Sim ou não? O que a gente pode deliberar a partir de agora? Né? O que melhorou? Como nós evoluímos? Será que nós evoluímos? E aí, a partir dessas reflexões, se fez uma reunião, Rio Mais 20, para pensar, né, o que foi feito até agora, o que mais precisa ser feito, tá? Porém, não se tira na reunião do Rio Mais 20, vocês vão fazer depois uma atividade sobre isso, não se tiram metas, como tinha sido colocado na Eco 92. Então, o Rio Mais 20 ele fica meio que na superficialidade. Se discute aquilo que rolou na Eco 92, mas não se coloca algumas metas, tá? Depois eu vou pôr essa atividade para vocês fazerem. Seguindo, né, para a gente falar novamente de Brasil, voltando aqui no Brasil, a gente vai ter, a partir dos últimos anos, né, principalmente a partir da Constituição de 1988, a criação de unidades de conservação, tá? Então, o IBAMA, que tinha sido criado também na Constituição de 88, né, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, ele vai, então, fazer, né, o estabelecimento de áreas que são chamadas unidades de conservação, tá? As unidades de conservação, elas são áreas que são estatais ou privadas, protegidas por lei. Tá? Então, unidades de conservação são áreas protegidas por lei. E aí, dentro das unidades de conservação, nós temos dois tipos. São as áreas de proteção integral, onde não devem ocorrer atividades econômicas, tá? E unidades de conservação de uso sustentável, onde populações vivem ali, mas também produzem, né, utilizando aqueles recursos de forma sustentável, tá? Tem aqui nesse mapa, gente, que eu estou mostrando aí para vocês, Brasil Unidades de Conservação nos Biomas, então a gente pode perceber que existem, a imagem não está tão boa, tá? Depois eu não consigo aumentar aqui, nesse modo de exibição, mas depois quando você for fazer atividade, eu vou pedir para você dar uma boa olhada aí. Num primeiro olhar, sem ser muito cuidadoso, a gente consegue perceber que as unidades de conservação, uma grande parte delas estão localizadas perto do litoral, tá? Na região que a gente chama de Mata Atlântica, onde a gente chamava de Mata Atlântica, tá? Essas unidades de conservação próximas ao litoral, por que elas estão próximas ao litoral? Porque é onde a gente tem uma ocupação humana, tá? Mas a gente também tem algumas áreas de conservação mais no interior do Brasil, tá? Nós temos parques nacionais, parques municipais, bem no interior, né, onde a gente tem regiões com importância arqueológica, histórica, social, não só na questão ambiental, eles também são regiões preservadas. Então, eu vou pedir para vocês depois abrirem o PDF, ampliar, olhar cada local aí, tá, dentro dos biomas, como é feita essa preservação. E dentro, né, dessas unidades de conservação, de proteção integral de uso sustentável, tem algumas subdivisões de como se faz o uso, como é feita a habitação, como é feita a fiscalização, a ocupação, tá? Mas isso pra gente agora no momento não é tão importante, beleza? Então, falando um pouquinho aí da ocupação do espaço brasileiro, né, e dos impactos ambientais, algumas considerações que são importantes para a gente começar a falar, tá, desses impactos ambientais. Primeira coisa, vou voltar lá no mapa. Olhando o mapa do Brasil, tá, por onde se inicia, entre aspas, a ocupação europeia no Brasil? Do litoral para o interior, da região Nordeste para Sul e Sudeste, tá? Então a gente tem
as principais atividades econômicas que ocorreram no Brasil ao longo da sua história ocorreram no litoral, tá? Então a gente tem a primeira ocupação dos biomas, o principal bioma que foi ocupado no primeiro momento foi o bioma da Mata Atlântica, tá? E aí essa cobertura vegetal foi retirada para urbanização e atividade de agricultura e pecuária no primeiro momento e depois a industrialização, tá? Então a gente vai ter aí nos 150, 200 anos de colonização, basicamente localizado no Nordeste e no Sudeste, mas sempre regiões litorâneas, onde vão se iniciar as primeiras atividades econômicas, então produção de gado, produção de açúcar, né, depois drogas do sertão, até mesmo borracha, enfim, essas atividades elas vão se iniciando, né, e aí elas vão vindo em direção ao interior, tá? E as atividades econômicas elas vão gerar a urbanização, o crescimento e expansão das cidades, e depois, já no século XX, o processo de urbanização, tá? E a urbanização ela vem junto com a maior necessidade de recursos extrativistas, minerais e vegetais, tá? Então a ocupação ela vem do litoral para o interior, tá? Gerando muitos impactos, né? A ocupação do espaço ela nunca foi organizada no Brasil, né? Ela nunca foi pensada. A devastação ela foi feita num fluxo natural, tá? Então nós tivemos fortes impactos em todos os biomas, degradação e poluição, né? Então eu retiro a cobertura vegetal e coloco uma indústria ali. Então eu tenho a destruição do bioma e aí eu vou ter a poluição do ar, poluição do solo, poluição das águas, poluição dos lençóis freáticos. Então as atividades humanas elas vão trazer danos para todos os biomas brasileiros, tá bom? E aí as áreas litorâneas então e as áreas florestais são as mais devastadas e aí nós começamos a ter um processo também de interiorização, que é o que ocorre hoje, tá? Nós temos a expansão das fronteiras agrícolas indo em direção à Amazônia, né? Indo em direção às localidades onde a gente ainda tem floresta, né? Então essa interiorização também da produção agrícola e pecuária é o processo mais novo que nós temos de destruição dos biomas. Nós vamos então começar a falar dos impactos em cada um dos biomas, né? Que nós estudamos semana passada os biomas e agora nós vamos falar sobre os impactos especificamente em cada um desses biomas, tá bom? Primeiro ele começa falando da Amazônia. O principal fator que leva à destruição do bioma da Amazônia é o desmatamento, tá? O desmatamento, por que eu desmato uma área de floresta amazônica? Para extração de madeira, então o uso comercial da madeira, tá? Essa extração de madeira, ela pode ocorrer só para retirar a madeira ou para colocar ali agricultura e pecuária, tá? Uma outra forma muito usada de desmatamento, que é a retirada da cobertura vegetal para o garimpo, tá? Então eu vou começar ali fazer a mineração, buscar ouro, por exemplo, né? De forma legal ou ilegal. Retiro a cobertura vegetal, implemento o garimpo. E o garimpo ele gera uma poluição, fora a destruição do bioma, uma poluição dos recursos absurda. Não sei se alguém já assistiu, por exemplo, Febre do Ouro, que passa nesses History Channel, Discovery Channel. Eu adoro, eu acho lindo quando sai o ouro ali, mas o impacto que você gera no bioma, nas águas, né, nas bacias hidrográficas é um negócio bizarro, né? Então, impactos ambientais relacionados ao garimpo, extrativismo mineral também, então eu vou lá para retirar minérios, minério de ferro, enfim, bauxita, casterita, os minérios que estejam presentes ali na região. Então isso também leva à destruição do bioma da Amazônia. Construção de hidrelétricas, eu comentei com vocês, por exemplo, a construção da usina de Belo Monte, vocês vão se lembrar, né? Eu faço a inundação e aí eu tenho a destruição da vegetação, eu tenho a mudança na hidrografia do local, eu locomovo populações indígenas e ribeirinhas, tá? Então a construção de hidrelétricas também hoje tem gerado uma grande destruição daquele bioma.
E o principal, expansão das fronteiras agrícolas e pecuárias. Então eu retiro a cobertura vegetal da floresta amazônica e faço um pasto ali. Retiro a cobertura vegetal da floresta amazônica e planto cana, soja, milho. O que vai acontecer? Nós vimos semana passada, né, amigos? Se eu retiro a cobertura vegetal da floresta amazônica, acabou, já era, porque o solo é pobre, é um solo jovem, é um solo pobre, né? E aí eu vou ter um processo de desertificação daquele solo, de degradação daquele solo, tá? Então, todas essas atividades dentro do bioma da Amazônia acabam gerando essa destruição, tá? E, fora eu destruir o bioma, eu tenho também uma mudança climática. Então, eu retiro a cobertura vegetal da Amazônia. Eu tenho uma mudança no regime de chuvas da região sudeste. Então, eu tirei a floresta amazônica, se eu retirar toda ela, daqui 20 anos, a região sudeste aqui, nossa, vai se tornar uma região semiárida, vai parar de chover. A gente tem as zonas de convergência que trazem a umidade da Amazônia para cá. Se eu não tenho mais umidade na Amazônia, não tenho mais a cobertura vegetal, gera problemas climáticos, não só locais e regionais, mas também nacionais e até mesmo globais. Então falamos da Amazônia. Seguindo mais um pouquinho, nós vamos falar do bioma da Mata Atlântica, impactos ambientais na Mata Atlântica. A Mata Atlântica, como eu falei para vocês no comecinho, ela está localizada perto do Oceano Atlântico, então está na área litorânea, tá? Por estar na área litorânea, é um bioma muito devastado, historicamente foi devastado, é onde tem a ocupação humana mais antiga, né? Ocupação europeia mais antiga, é urbanização e industrialização também mais antigas, produção agropecuária também mais antiga. E 90% ou mais de 90% da Mata Atlântica já não existe mais, tá? As áreas que nós temos de Mata Atlântica são áreas de conservação, que nós vimos lá na imagem antes, né? Pegar o litoral de São Paulo ali, uma boa parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná também, eu vou ter o que resta de Mata Atlântica são essas unidades de conservação, tá? 90% devastado da Mata Atlântica, em especial urbanização, industrialização e produção agrícola e pecuária. E lembrando que é a região mais antiga, então é a primeira região do Brasil que começou a ser destruída. Tá? Já no caso da Amazônia, apesar de ter tido ocupações humanas no período colonial e ter passado também pelo ciclo da borracha no final do 19 e começo do século 20, essa região ela só vai passar por um processo de industrialização, a região amazônica, com a criação da Zona Franca de Manaus. E ainda assim ela é pontual, né? Já na região da Mata Atlântica, todo o litoral brasileiro é ocupado, né? Então ele não é pontual, ele é generalizado. A urbanização é generalizada, a industrialização e também a produção agrícola e pecuária nessa região. Rapidinho ele traz aqui embaixo, gente, sobre a mata de araucária, né? Que é considerada um extrato aí da Mata Atlântica. A mata de araucária, que é chamada também de mata dos pinhais, né? Que a gente falou também semana passada, ela é formada basicamente por araucárias, pinheiros, e aí ela já é considerada hoje 98% destruída, e ela foi destruída para o uso da madeira, para a construção de móveis, de casas, produção de papel e celulose e mais recentemente produção pecuária também, tá? Então retiro a cobertura de vegetação de mata de araucária, faço o uso da madeira e depois aproveito o solo para outros tipos de produção, tá? Então 2% hoje da mata de araucária que nós temos apenas. E também unidade de conservação. Aí ele começa a falar do cerrado, tá? Como que a gente fala da devastação do cerrado? Pô, o cerrado ele está localizado numa região de interior brasileira, onde eu tenho as principais atividades agrícolas e pecuárias hoje no Brasil. Maior produção tá mostrando aí algodão, milho, cana, soja, produção de gado extensivo, todas essas produções estão em cima hoje do cerrado, tá? Houve um grande aumento populacional, um aumento da produção agrícola, principalmente de soja e também de pecuária extensiva, e esse interior do Brasil vem se urbanizando, né? A partir dos anos de 1970, 60 e 70,
o governo militar ele implementou algumas medidas para a ocupação da região central brasileira, tá? Em especial região centro-oeste, Goiás, Tocantins, e inclusive fazendo doação de terras, né? Então gerou uma grande expansão dessa região. E por serem regiões, né, às vezes distantes dos grandes centros, então também não tem uma fiscalização quanto ao uso da terra, tá? Aliás, isso vale para todos, até deixei de falar um pouquinho isso no bioma da Amazônia e da Mata Atlântica, mas na Mata Atlântica eu estou mais próximo das grandes cidades, da urbanização, então é mais fácil fazer a fiscalização. Mas como eu vou fazer a fiscalização lá no interiorzão da floresta amazônica? É possível? É, mas precisa ter uma vontade do governo, né? Precisa ter um comprometimento do governo com essa questão. Não é o que acontece hoje no Brasil, vocês bem sabem, né? Depois, na semana que vem, eu vou trabalhar com vocês um trechinho de uma reportagem que vai falar um pouco sobre isso, né? A gente tem hoje uma devastação do bioma da Amazônia que talvez seja o maior da história e vai ficar, né, para né, os registros aí como um dos maiores da história, se não o maior, tá? Aqui no Cerrado, nas regiões mais próximas das grandes cidades, você até consegue fiscalizar a utilização desse bioma, mas mais para os interiorzão aí de Mato Grosso, Goiás, não tem muita fiscalização, né? Então é feita a retirada da cobertura vegetal, né, para urbanização e produções econômicas. E o Cerrado, ele é o berço de algumas nascentes de alguns rios muito importantes, como por exemplo o Rio São Francisco, tá? Só que a nascente do Rio São Francisco simplesmente ela está desaparecendo, né? O Rio São Francisco hoje ele existe por causa dos seus afluentes, porque a sua nascente está extremamente prejudicada, tá? Por causa da destruição do cerrado. Seguindo mais, a Caatinga, tá? Inclusive, mais uma coisa sobre o cerrado, gente, que eu esqueci de falar, sobre rodovias, tá? O processo de ocupação da região centro-oeste ocorreu, né, por algumas medidas que o governo tomou para a ocupação, né, desses locais. E então eles fizeram a construção de rodovias, né, que ligavam o sudeste e o sul ao nordeste, norte e centro-oeste. Isso também leva à ocupação, à devastação, tá? E também o processo de limpeza do cerrado, né? Muitas vezes eles querem limpar o solo, então faz a queimada, ao invés de fazer a retirada da madeira, já que a gente tem o cerrado é muito mais herbáceo do que arbóreo, então eles fazem a queimada, né? E aí eu já faço a queimada num solo pobre, então esse solo acaba também passando por um processo de empobrecimento e até mesmo desertificação. Na Caatinga já é um solo desertificado, né? Já é um solo seco, pobre, raso, bastante endurecido, tá? Então na Caatinga existe a devastação desse bioma pela retirada da cobertura vegetal para a agricultura, para a utilização da lenha, tá? Para pecuária extensiva também que ocorre. E quando eu retiro a cobertura vegetal de um solo que já é pobre, que já é raso e que já é duro, rapidamente esse solo fica desertificado, até porque é um local que chove muito pouco, né? Então você não consegue sequer fazer o intemperismo, a transformação da rocha, com que ela se torne mais fértil com o passar do tempo. Isso não ocorre. Ela vai ficando lixiviada, lavada, com menos nutrientes ao longo do tempo, tá? Então a Caatinga, que já é uma cobertura vegetal simplificada, eu retiro essa cobertura vegetal para outras atividades, vira deserto, tá? Vira um solo arenoso e pedregoso, apenas. Depois está falando, tem uma atividade se vocês quiserem fazer sobre a desertificação do Brasil e seguindo mais um pouquinho, impactos ambientais nos campos sulinos ou pampas. Tá? Esse é um bioma também bastante devastado, já mais da metade dele não existe mais na sua forma original e, principalmente, quando eu falo de campos ou pampas, o processo de devastação está ligado à erosão. Faz a cobertura vegetal e coloca agricultura e pecuária, o solo não resiste, acaba se erodindo e às vezes também se desertificando. Eu acho que até tem uma imagem, isso, ó, uma imagem bem no alto aqui,
né, de formação de desertificações numa região de campos ou pampas. Tem a imagem, embaixo tem o esqueminha de como essa erosão vai acontecendo, né? Faça a retirada da cobertura vegetal e depois com o processo de erosão, esse solo ele vai perdendo a sua cobertura até ficar nesse processo aí que vocês veem, né? Seco, arenoso, pobre e um solo raso onde eu não consigo ter outras produções, tá? Então no caso dos campos ou pampas, a maior parte da devastação para agricultura e pecuária, apesar de ter atividades urbanas, mas não são elas as principais responsáveis, tá? Depois aqui do lado ele fala do Pantanal, a gente já tá terminando, tá, gente? Beleza, 10 minutos a gente termina, tranquilo. O bioma do Pantanal, eu comentei com vocês na semana passada que ele é um bioma muito frágil, tá? Ele depende muito do regime dos rios, do regime das chuvas, tá? Ele é uma área, tem áreas que são alagadas, que tem muita biodiversidade, então tem se tentado proteger o máximo possível esse bioma, mas ele também hoje é devastado pela expansão da agricultura e da pecuária, para retirada de madeira também para fazer carvão. Também é uma região que sofre muito com garimpos, tá? É um solo rico em minérios, então sofre também com garimpos. E quando eu retiro a cobertura vegetal do Pantanal, rapidamente ela fica erodida, tá? Esse solo fica erodido. Inclusive leva alguns rios, eu retiro a cobertura vegetal, a erosão carrega a camada superficial desse solo para dentro do rio, né? E aí quando a gente tem essa sedimentação, né, esse transporte e sedimentação nos rios, a tendência é que esses rios mudem o seu curso, mudem o seu regime, tá? Então, também transforma não só o solo e a vegetação, mas também os rios. A gente então tem mineração também nessa região, como eu falei para vocês, que gera contaminação do solo e das águas. O turismo, que é uma atividade, talvez seja a principal hoje no bioma do Pantanal, tem melhorado muito nos últimos anos, que é uma consciência ambiental, né, de produção, de ter o turismo sem destruir. Então eu levo o cara lá para pescar, mas ele vai devolver o peixe, por exemplo, né? Ele vai visitar o bioma, mas ele vai fazer isso com pessoas que conhecem o local, que vão cuidar, né, daquelas pessoas para que se mantenha a preservação. Então o turismo nos últimos anos tem passado a ser um turismo, um ecoturismo, um turismo onde eu levo lá o turista, mas eu não destruo, eu faço a preservação. Eu até assisti esses dias sobre o bioma da Amazônia, do Pantanal, que tem muitas onças lá, né? E antes os caçadores matavam as onças para vender a pele, enfim. E aí hoje esses caçadores, eles não são mais caçadores, eles são guias. Os caçadores, os pescadores, eles levam os turistas para ver a onça. É muito mais lucrativo eu manter a onça viva, essa onça se multiplicar e eu ter sempre o turista para levar lá, do que eu matar a onça e acaba a minha atividade econômica, né? Então tem passado por esse processo de conscientização. Então o cara que era caçador de onça, hoje ele é guia dos turistas, né? Turistas estrangeiros que vão lá ver a onça, vão pescar no Pantanal. Tá? Então esse turismo com a sustentabilidade está em crescimento, em especial no bioma do Pantanal. Deixa eu ver o que mais. Construção de pousadas, hotéis, rodovias, hidrovias também geram impactos ambientais. Então isso tem sido tratado com mais cuidado economicamente, porque mantendo o bioma vivo eu consigo ter essa atividade econômica durando por mais tempo. E para finalizar, ele vai falar aqui o material um pouquinho sobre os biomas costeiros. Eu acho que bioma costeiro, gente, todo mundo deve ter ido para a praia já pelo menos uma vez na vida, tá? Se a gente vai para a praia aqui do Sudeste, do Sul e do Nordeste, as grandes praias, né, as praias que são ocupadas, né, tirando aquelas mais afastadas, mais preservadas, que estão em unidade de conservação, a gente vai encontrar imagens como essa que vocês estão vendo aí, né? É a praia da Enseada, são
Bertioga, é a Praia da Enseada de Bertioga, gente, você vê, já é litoral norte, né? Vai numa praia depois do ano novo. Ou, como é o tratamento de esgoto? Vamos pensar na cidade do Guarujá. Vai a cidade do Guarujá, que eu conheço bastante, é uma cidade, tem ali em torno de cento e poucos mil habitantes, 90, 100 mil habitantes, mas que vai receber no ano novo, aliás, tem 100 mil habitantes, nada de tratamento de esgoto, zero de esgoto tratado, então todos os cocôs, xixis vão direto para o mar, tá? Cai no córregozinho e vai para o mar. E no ano novo, no Guarujá, eles vão receber 1,5 milhão de pessoas. Eu vou de 100 mil para 1,5 milhão. E aí esse 1,5 milhão de pessoas, fora os cocôs e xixis que vão para o mar, tem o lixo sólido, as pessoas são porcas, né? As pessoas não têm consciência ambiental. Então hoje os impactos ambientais nos biomas costeiros, eles são monstruosos, tá? Todos os biomas costeiros, os mangues, restingas, praias, costões rochosos, todos que a gente falou um pouquinho antes, toda a região costeira é devastada, tá? A gente tem águas impróprias para banho em todo o litoral brasileiro, tá? Então os biomas costeiros, urbanização, que gera a poluição. Nós temos também alguns biomas costeiros, vazamento de petróleo, principalmente aqui no Sudeste, onde tem a produção de petróleo na plataforma continental, né, que é embaixo do mar, né. Tem também a produção de indústrias, né, então a indústria está localizada perto de onde tem maior ocupação humana. Onde tem maior ocupação humana? Próximo ao litoral, tá? Então as indústrias também se instalam. Vai ali para o Guarujá ou para Santos, você passa na cidade de Cubatão. É uma beleza, né? Hoje ainda é bem melhor do que era, mas a cidade de Cubatão foi a cidade mais poluída do mundo por um longo período, tá? E pesca predatória também é um dos fatores que destrói os biomas costeiros, tá? Fora a urbanização e industrialização, vazamento de petróleo e pesca predatória. E por último, não por isso menos importante, ele vai falar dos impactos nas vegetações de transição. Ele traz como exemplo a mata dos cocais, que é aquela do babaçu, carnaúba, buriti, que eu tratei na aula anterior também. E eu até comentei com vocês sobre isso na aula passada. Antes, o cara tinha a palmeira lá, né? Ele fazia a derrubada da palmeira para usar o palmito. Estou dando um exemplo, tá? Mas um exemplo bem prático. Eu tinha a palmeira, eu derrubo a palmeira para usar o palmito. Beleza, eu matei aquela árvore, já era. Ao invés de eu matar a palmeira para tirar o palmito, eu mantenho aquela palmeira, que é uma palmeira de açaí, e eu tenho a produção de açaí por um longo período. Isso vale para o babaçu, carnaúba, buriti, né, que passaram a ser importantes economicamente, produção de óleos, produção de cosméticos. Então os caras começaram a entender que manter a vegetação em pé, economicamente, é muito mais interessante do que derrubar. Se eu derrubei uma palmeira para tirar 5 vidros de palmito, eu vou demorar mais 15 anos para ter aquilo de novo, 20 anos, não faz sentido, tá? Então, o extrativismo vegetal é o principal causador da destruição da mata dos cocais, fora a agropecuária, expansão das fronteiras agrícolas, né? E também a mineração. Mas esse processo hoje ele está sendo melhorado, a população sendo conscientizada. Beleza? Acabamos! Eu vou pedir para vocês fazerem, gente, uma atividade, que é a atividade da página 577. Não é para entregar, tá? Não vão querer já me matar. Eu quero que vocês façam essa atividade aqui, da página 577. Vai fazer no caderno, tranquilo, quando você tiver com tempo, tá? Que vai falar um pouquinho do Rio Mais 20. Tá? Então eu quero que vocês façam a atividade da página 577, 578, contexto e aplicação, tá bom? Atividade 1 e 2. Vou marcar lá no chat, vou voltar na conversa, quero saber se vocês têm perguntas. Vamos lá. Deixa eu parar a apresentação. Pronto. Gente bonita do meu Brasil, tem perguntas sobre o que nós falamos agora? Eu acho que foi bem tranquilo hoje, né? Algo bem palpável, assim, a gente tá vivendo e compreendendo isso, né? Quero saber se vocês têm perguntas.
Só tô marcando a página, tá? Página 577 e 578. Achou bem de boa, Ana? Contexto e aplicação. Gente, tô colocando, vocês já estão vazando, mas ó, rapidão. Então, a atividade, página 577 e 578, vai fazer a leitura do texto sobre o Rio+20 e a atividade. Mas é atividade no caderno mesmo, tá bom? Tudo bem? Não temos mais dúvidas hoje? Todo mundo tá tranquilo?